Mas puxando um pouco pro papo inicial, o que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Porque, querendo ou não, tá rolando um questionamento das instituições. Eu acho que a gente tá passando por isso. E aí, elas vão convalescer? Elas vão deixar de existir? Vão novas instituições sendo criadas com outras filosofias, com outros princípios? Não, primeiro, no caso da OMS, por exemplo, que você falou, essas instituições são novas, né? Se a gente pensar em termos de Igreja Católica, tem 2000 anos. Essa é uma instituição foda. Sim. Né? Não a OMS ou a ONU. Sim. A Igreja Católica é uma instituição foda. Mas ela mesmo caiu, tá em total descrença pouco. Não, mas ainda tem muito católico. Tem, com certeza. Católico pra cacete. Com certeza. Né? E assim, se você pensar, hoje ela é mais forte do que era 1800 anos atrás. Certo? Com certeza. Inclusive ela tem mais aparato hoje do que tinha. Às vezes a gente tem a impressão que mas ela é um tinha poder antes... é um poder mais escondido, é um poder mais Mas acho que relativamente ela tinha mais poder antes. Não, é que assim, primeiro, no ano 1300, por exemplo, para você conseguir fazer uma coisa na Europa, onde está a sede da Igreja Católica, apesar que não começou lá, mas assim, propriamente o cristianismo, né? Mas assim, para a Igreja Católica fazer uma coisa acontecer, você não tinha penhora online, entendeu? Hoje o Estado é infinitamente mais poderoso do que era antes. Hoje um juiz tira sua grana com um clique. E se você quiser provar que estava errado, vai levar 5 anos. E você vai gastar um dinheiro do caralho para conseguir ver esse dinheiro de volta, certo? Verdade. A Igreja Católica não tinha esse poder no ano 1300. Ninguém tinha. Não só a Igreja Católica. Então, às vezes, a gente tem uma imaginação que a Igreja Católica era muito poderosa na Idade Média, mas esse poder, ninguém tinha um poder como se tem hoje. Que você chega num lugar rápido. Compara com peste. A peste não viajava tão rápido como viajou o coronavírus. Porque não tinha avião. Como hoje você tem uma capacidade positiva de poder, como se fala, você vai lá e faz uma coisa acontecer, você vai lá e toma a terra de alguém, você vai lá e não deixa a pessoa entrar no lugar que não se tinha antes. A estrada, o cavalo, levava... Ninguém sabia quem era quem. Não se sabia que era o rei. Você não sabia que era o rei. O rei podia andar na rua e ninguém sabia, porque ninguém sabia a cara dele. Certo? Ninguém sabia. Ninguém sabia quem era tal pessoa. Porque você não tinha foto, você não tinha televisão, você não tinha como a imagem da pessoa viajar. Esse aqui é o rei, ó, tá vendo? Não tinha. Tem filmes que mostram isso muito bem. Eu lembro de um filme especificamente sobre a Joana d'Arc, acho que assisti esse filme. do Luc Besson, né? Não, tu não assistiu esse filme. Era um negócio de trabalho de escola. É uma com a Mila Jovovich. Ela é antiga, de 1990, não é? Alguma coisa assim, Pode isso crer. mesmo. Então tu assistiu esse filme. Eu assisti. Então, assim, tem uma cena em que ela entra no lugar onde está o rei, né? Porque a Joana d'Arc, todo mundo sabe a história dela e tal, acabou virando uma heroína nacional francesa, mas assim, ela entra na sala e tem um cara vestido de rei. O rei era outro. Uhum. Mas eles fazem isso por quê? Porque ninguém sabia que era um rei, fora aquelas 5 pessoas que viviam ali. Mais que 5, mas um número pequeno. E ela acerta que é um rei, é claro, é um filme. A ideia de que ela estava iluminada por Deus, entendeu? Então ela sabia que era um rei de França. O filme joga com o fato que era real. Então, quando a gente pensa em poder, uma coisa é o que a gente imagina que era o poder. Nunca houve um poder, por exemplo, a Igreja Católica não conseguiu ter o mesmo poder que o Império Romano teve. O Império Romano, para a época, teve um poder do cacete. Fez estrada, fez esgoto, fez aqueduto, montou esquemas de escola, certo? Organizado militarmente e tal. Então, quando você pergunta o que eu acho, quando fala da OMS, por exemplo, sei lá, daqui uns 5 anos, quando ninguém lembrar da pandemia, porque vai esquecer, como se esqueceu a gripe espanhola, talvez ninguém lembre que a OMS cagou, entendeu? Entendi. Talvez ninguém lembre. E talvez não tenha nenhuma outra estrutura que consiga lidar com todos os conflitos que existe, por exemplo, dentro do mercado da saúde. Porque o mercado da saúde só cresce. Então, ele vai precisar, como já precisa, de algum sistema de contrapeso
no conflito entre Estados Unidos e China no mercado da saúde, e a OMS faz um pouco esse papel, entendeu? De fazer esse jogo político, de vez em quando dar vacina para pobre, como agora, certo? Porque o cara não tem acesso, aí ela faz uma presença com vacinas. Então o mundo ele é muito mais complicado do que parece, às vezes. Então não sei se a OMS vai perder toda a credibilidade. Talvez se a pandemia durasse 10 anos, perdesse. Entendi. Entendeu? Fodesse total. Não conseguisse viabilizar vacina, não conseguisse, principalmente para os países mais pobres, não conseguisse equilibrar a pressão entre China e Estados Unidos. Mas como não deve durar, provavelmente, por causa das vacinas e isso seguramente já tem alguns sinais, né? Você pega, por exemplo, Netflix está começando a fazer temporada. Por quê? Porque nos Estados Unidos está começando a poder gravar filme. Por quê? Porque grande parte da população está vacinada. Principalmente ator, atriz, roteirista, diretor. Então, significa que aparentemente está começando a ceder. O que é normal. Já cedia sem vacina. Sim. A gripe espanhola passou sem vacina. Sim. Né? Pode crer. Então, com vacina, é provável que ela comece a ceder. E aí o mundo começa a entrar... Voltar a como tava antes, quando ninguém nem mencionava OMS, essas porra. Eu tendo a ser um pouco... Eu tendo a ter outra visão, pra ser sincero. Eu acho que a gente começou um processo que não vai acabar tão cedo, sinceramente. Qual o processo de questionamento de instituições? Eu acho que a população, antes ela era totalmente coordenada pela mídia e o acesso à informação era totalmente limitado. E agora não é. E aí fica difícil você controlar. Fica difícil você se passar por uma instituição mundialmente responsável, não sei o quê. Porque a gente vai saber, o cara que trabalha na OMS, ele vai ter Twitter, ele vai fazer uma cagada, entendeu? E ele vai contar pro não sei o quê. O outro cara também. E aí vai ter um escândalo de não sei o quê, porque foi gravado nas câmeras em Xangai, não sei o quê, entendeu? E eu acho que isso vai acabar minando as forças que as instituições tinham de parecer imune ao resto da humanidade, ser alguma coisa acima, tá ligado? De ser um poder realmente dos sabichões poderosos e... Eles nunca foram sabichões e poderosos, mas eles né? passavam como? Mas você tem que levar em conta que, por exemplo, tem quase a África inteira depende de instituições como a OMS para ter médico, hospital. Então, talvez em lugares onde você tem mais acúmulo econômico e é mais organizado, eu pego, por exemplo, nós três aqui, provavelmente até agora, a gente não precisou da OMS. De repente, eu já tomei uma dose da vacina, vocês vão tomar também em algum momento. Quer dizer, a gente não está imediatamente precisando da OMS. Mas quem quiser ir para a Europa vai precisar da OMS para testar a vacina que você tomou, por exemplo. Isso é o poder político. Quem está na África depende de Médicos Sem Fronteira, depende da OMS, depende da ONU. Então, essas instituições, elas têm muito dinheiro, porque, inclusive, isso faz com que a África não exploda mais do que explode, por exemplo. Entendeu? Eu acho, o que você fala, eu acho que é mais visível o que você fala em questões de eleição, por exemplo. O que você está falando. Que você tem uma desarticulação de processos centralizadores por conta da sociedade em rede, que é o que você está falando. Então, nas eleições a gente sente isso já. No Brasil a gente sentiu, Macron foi um efeito disso na eleição da França. E está sentindo agora também. Nos Estados, agora desde a questão dos coletes amarelos, certo? Nos Estados Unidos também se sentiu isso, tanto no Trump quanto para derrotar o Trump agora, certo? Então você tem discussões, porque na realidade as redes sociais também, elas são business, né? Total. Elas são business. Então, uma coisa é um carinha postar um vídeo que vira um escândalo, mas esse escândalo de hoje pode sumir amanhã, né? Que nem cancelamento. Cancela hoje e descancela amanhã. E aquilo que cresce nas redes sociais, cresce porque tem capital dentro. E esse capital está preso numa rede de capital. Então, tem aí um processo que assim, as redes sociais não são livres. Sim. Como um cara ingênuo acha que é quando está com o celular na mão, filmando a si mesmo em casa. Ele é um tonto que ninguém vai querer saber dele. Quando você cresce, você entra na lógica produtiva do capital. Mesmo... Não é que o cara pediu comida mesmo, né? Porra, eu vou até passar um álcool na mão. Os chaves estão chegando.
Tá. Pediu um charuto também. Vou levar pra casa, porque vocês não fumam essa merda. Eu vou fumar, pô. Porra nenhuma. Eu vou fumar sem saber fumar, mas eu vou fumar. Vai ficar vomitando na cara da mulher fumando charuto, porra. Não, é que eu vi a velocidade que tu fumou esse charuto aí e fiquei um pouco impressionado. Porque quando eu vou fumar o charuto, ele dura muito mais do que durou contigo. É, porque você não é profissional, né? Eu preciso aprender. Então eu preciso fumar com você pra poder ter umas aulas aqui, entendeu? E depende também do tamanho do charuto e da bitola, né? Quando você fuma quando você pega um Churchill, por exemplo, que é muito mais comprido, tem bitola maior, você vai levar mais tempo, claro. Não, mas Esse é um siglo II, ele é desse tamanho. Eu nem sei qual foi o charuto que eu fumei, mas eu acho que era, inclusive, menor que esse daí que tu fumou. Ó, mas voltando a esse lance aí que o Monark tava falando, que vocês estavam conversando aí, eu acho que o lance, a internet, ela simplesmente mudou. Tu não pediu comida? O cara pediu comida mesmo. Tu não falou que queria comida mexicana? Peraí, ó. O cara pediu comida mesmo. Pediu charuto mesmo? Pedimos, pô. Ótimo. Viva o iFood. Isso aqui eu não sei o que é, não, mas parece bom. é coisa Pô, de uma batata mexicano frita aí com cheddar, Tem eu umas acho. coisas aí, ó. Ainda tem aqui uns Nossa, molhos. é um churros, é um churros. Não sei. Isso é tacos, Não, isso né? aqui é churros. Aí, ó. Caralho, churros é muito bom, mano. Eu não gosto de churros. Tu não gosta de Não. churros, cara? Poxa, Ponder. É igual Mas- o charuto aqui, ó. É parecido. Caralho, né? igualzinho. É doce pra caralho. É doce, não, é doce. Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do quê? Tipo, qual que é a sua... O que você come? Comida. Não tem, você não é dessa, né? Ah, não, de ter um tipo de comida É, que come é. e um tipo de comida que não come? É, Não por dieta, por gosto. por gosto. Mas Não você gosto de comida japonesa, por exemplo. Não gosta de peixe? Não, você não gosta. Não, eu gosto de peixe. Eu não gosto de peixe, por isso eu não gosto de comida japonesa. Cara, Eu isso não aqui gosto de eu não comida sei- japonesa. Isso é pra passar nos molinhos. Tá, que Isso é. Tá. Mas, porra, a gente tava falando aí o lance da... É, mas você falou uma parada que eu Devia concordo. ter pedido filé ao poivre. Cara, você podia ter pedido qualquer coisa. Ó, o iFood que tá pagando. Mas uma coisa que você falou, eu concordo, mas eu também discordo. No sentido que você falou... Concordo, mas eu discordo. Falou É que- tipo Chaves, sabe? Foi sem querer, querendo. Eu concordo que são business. ali só rindo, olha lá. Eu concordo que as mídias sociais são business e que elas não são totalmente livres. Mas elas mudaram todo não o conceito, mas assim, o paradigma da sociedade, cara. Elas são Sem muito dúvida. Sim, elas são muito mais livres do que eram Profundamente. antes o nosso paradigma. Nosso paradigma o que eram? Os 4 canais com 24 horas de conteúdo neles. Então aí você faz um cálculo aí, sei lá, 100 horas de conteúdo por dia. 24 horas porque tu é jovem. Você tem mais conteúdo agora, né? Cara, o Flow cria por dia 100 horas de conteúdo. Sim, mas tem mais conteúdo. Eu não tenho tanta certeza que conteúdo de informação implique em tanta liberdade. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, da política nos últimos anos no Brasil, Já pensou? Ele fala agora, porra, o cara filha da puta pediu comida mesmo, eu nem gosto de comida mexicana. eu só falei detesto qualquer comida coisa. mexicana, caralho. Não é verdade. Não é verdade. Mas assim, se você pegar, por exemplo, o impacto do aumento da circulação de conteúdo na política, no Brasil especificamente, antes você tinha menos conteúdo, então a propaganda era na televisão. As pessoas, o que eu acho que você chama que é mais liberdade, você tem mais interatividade, você tem mais acesso a conteúdo. Mas não há nenhuma garantia que tenha qualidade no conteúdo. Porque o que está acontecendo, inclusive, se você pegar as grandes marcas de mídia, cada vez mais tudo parece fofoca. Cada vez mais chamativo. Tem que chamar Então, atenção no hoje clickbait. só se discute o que o presidente da Argentina falou, porra. Entendeu? E foda-se, na verdade, Que né? tudo bem. O que ele falou Foi meio absurdo. é meio racista, É. mas ao mesmo tempo, de repente, você dizer que você é selvagem hoje é do caralho. Tipo, você tem energia, tem ancestralidade, a Amazônia é do caralho, eu quero ser selvagem mesmo. A Amazônia é um putativo, certo? Pro país. Mas, de repente, isso vai parar na capa de jornal, cara. Uma frase idiota de um sujeito. Isso é ethos de redes sociais. Isso Muita é fofoca. o efeito que é isso? das- É Guaraná? Guaraná. Gelado?
Tá bom pra caralho o negócio. Você quer? Você quer? Comer uma porcaria dessa aqui. Eu acho que... Não podia ser Coca-Cola, porra? Tu tá no flow, porra. Tu não tá no inteligência limitada. Eu acho que isso é o efeito das mídias sociais na mídia mainstream, né? A mídia mainstream tendo que se adaptar a esse agora tem tanta gente buscando a atenção dos olhos que o tipo de atenção que eles... Não, tudo bem, Guaraná, tô brincando. Obrigado. E o tipo de atenção que eles encontraram pra chamar atenção ao ponto de eles conseguirem se bancar, essa é a atenção sensacionalista. Essa atenção sobre violência absurda, é sobre política de time A, time B, essa coisa sobre cancelamento, sobre essas pautas. É só essas coisas que chama clique. E não gera O povo discussões gosta de merda, verdade. cara. Quem gosta de discussão de verdade? 4 pessoas. Eu gosto de discussão de verdade, cara. Eu Eu acho gosto que é pra isso Principalmente que eu... quando você não dorme. Vocês não são gente normal, né? Bom, isso é verdade. Tava achando que vocês são normal? Caralho. É verdade, se for para pensar, normal Aí tá eu sou bem longe. esquisito, o Igor bom. também. Eu também sou bem esquisito, cara. Você não dorme, pô. Isso não é esquisito? Isso é Tem muito guardanapo aí? esquisito. Cara, tem o que você quiser, cara. Eu vou pegar. Pega lá. Mas eu acho que tem uma coisa que não é Obrigado. só conteúdo também. Tem uma coisa que é a liberdade de expressão das pessoas. Porque elas estão sendo ouvidas, entendeu? Tipo, o fato que a gente às vezes fica vendo o lado ruim disso, que é agora todo mundo tem liberdade pra falar, então tem muita merda sendo falada e tem muita merda que tá recebendo atenção, né? E virando mainstream. Mas isso meio que o lado ruim da coisa, entendeu? Porque eu acho que existe um lado bom e até um lado silencioso que acontece por debaixo dos panos, que a gente não vê, porque não é manchete sensacionalista, mas que é uma coordenação social que vai se elevando. As pessoas agora se comunicam mais rápido. Só esse fato, é um fato que não tem nada a ver com cultura necessariamente, mas tem a ver com tecnologia. Tem a ver com o quão rápido as pessoas agora se informam. E isso torna mais difícil você... manipular as pessoas. Criam novas ferramentas de manipulação? Criam. Mas as velhas, elas caem em desuso. Olha, eu entendo você, veja. Eu sei o lado bom disso tudo. Eu sou, em parte, fruto desse lado bom. O meu trabalho. Não, é claro que eu me construí antes. Sim. Mas isso aqui é um exemplo. Certo? Então, estamos levando um papo cabeça aqui, num podcast, em redes sociais. Certo? Vocês têm patrocínio para fazer esse trabalho. Agora. Agora temos. Certo? Então, assim... Então, é claro que tem um lado bom. Eu entendo o que você está falando. O que eu quero dizer é que, assim... Eu não acho que, necessariamente, a gente possa fazer uma linha que isso vai ficar ótimo. Entendeu? O que, assim... As pessoas se comunicam, elas falam, mas eu não acho que a gente possa dizer com certeza que isso vai evoluir para as pessoas se entenderem melhor, para construir ideias melhores, porque... Não se essa ideia de ficar que a gente constrói ideias melhores é um pouco ilusão. A humanidade sempre foi, não que não constrói, mas que isso significa que todo mundo vai se informar e vai ser legal. Ah, claro, com certeza. Isso é Entendeu? utopia. Sim. Ideias aparecem, como, veja, Mas existe um ideias mercado que de apareceram ideias. há 2.500 anos atrás continuam sendo algumas das melhores. Exato. 2.500 anos atrás. Mas não é isso, não é porque existe um mercado bom de isso. É bom? Tá. É porque o mercado de ideias ele funciona igual o mercado de negócios, entendeu? Tipo, Obrigado, cara. Você é bonzinho, hein? Mesmo não dormindo. Prazer, cara. Obrigado. Um prato é esse, se quiser fazer sujeira. As ideias que são úteis, elas continuam existindo. As ideias que não têm nenhuma atração, elas morrem. E por isso que eu acho que a gente agora está num ambiente onde muito mais existe esse mecanismo de ideias batendo uma nas outras. Ele continua religioso, né, caralho? Sim, pra caralho. Pra Cara, caralho. um monte de ideia. Eu Ele tava fala em falando- tração e fala em boa ideia. Tem um monte de merda fazendo tração nas redes Tem sociais. mesmo. Caralho. Na realidade, muito mais, inclusive. Né? Sim. Não significa que não tenha boas ideias. Mas será que o que está sendo tracionado não são questões que têm que ser discutidas? Não sei. Às vezes ideias bostas, elas têm um papel que não são ser uma ideia boa mesmo. Às vezes Não o sei. papel da ideia bosta é a gente ver ela e falar, isso fede, tá ligado? A gente precisa ter, até pra ter a referência do que não fede, sabe? Cara, você tá parecendo Jesus Cristo. Inclusive com essa cara que você tem aí, esse papo. Daqui a pouco a gente vai falar aleluia aqui.
Eu entendo o que você está falando. Eu sou otimista, Eu sei que você é. Eu já percebi. Mas tudo bem. Inclusive, uma das coisas que ajuda a gente a ser otimista é quando a vida vai andando. É. Entendeu? A gente tem uma experiência de mundo em que as coisas vão fazendo sentido. Porque o sentido é muito material. Não estou falando de dinheiro só. O sentido é muito material. Aí, quando a vida vai andando, você vai tendo uma resposta de expectativas. Tem um reforço positivo que você tá indo pro caminho certo. Cara, duvidou. Eu duvidei do Flow e o Flow mostrou que pode, né? Tá fodão o Flow, né? Agora a gente tem patrocínio, porra. Agora a gente não tem mais que bancar tudo do bolso, né? É. Parabéns. Nem eu acredito nisso às vezes, sabe? Hã? Nem a gente tava falando antes de começar, que tava falando, porra, tá dando dinheiro, botando dinheiro no bolso. Eu falei, não, a gente ganha salário, igual todo mundo. A gente tava falando do patrocinador e tal. E, porra, esse lance de não pegar, assim, chegar no fim do mês e deu dinheiro, é um bagulho que eu fico, caralho, tá dando certo essa porra, tá virando uma empresa mesmo. Tipo, a gente paga o nosso salário e ainda sobra dinheiro. Não, paga o nosso salário, paga o salário de todo mundo, ainda sobra dinheiro. Isso é legal. Isso aí, Tá dando certo. por isso que eu tô acreditando em Deus agora. Isso seria uma análise marxista da sua fé em Deus, Mas né? sabe o que veio primeiro? Eu acreditar em Deus. Depois veio isso que aconteceu comigo. Sem sacanagem, hein? Mas é sem sacanagem. Mas é sem sacanagem. Cara, eu tava falando com um pastor anteontem, conversando, trocando ideia. E ele falou, porra, eu gosto pra caralho do Monark, cara. Ele é malucão, do jeito dele ali, não sei o quê. Mas, porra, eu gosto dele. Cara, tu é pastor. Eu acho que eu não conheço muitas pessoas que acreditam em Deus o tanto que o Monark acredita. Não, eu acredito em Deus. Eu lembro da última vez que você falou. Você falou que, inclusive, teve um momento na sua vida Sim, então, que ó, isso te levou pra isso. resumindo, eu tive um momento de sucesso na minha vida, onde eu não acreditava em Deus, aí eu perdi o sucesso, entrei num limbo durante alguns anos. Nesse processo, eu me reconectei com Deus. E aí aconteceu o flow. Aí você fala, pô, você reconectou com Deus porque você estava na merda. E aí a hora que você vai se conectar é quando você tá na merda, quando você não tem mais o que pedir, você vai pedir pra um ser espiritual, hipotético, poderoso, Isso universal. é estatístico, né? Sim, sim, Momentos de perda são momentos de conversão religiosa. com certeza. Aí, ó, passa essas porra aqui, pô, né? Pô, parece até que tu não sabe comer comida. Mas falando em ciência... Eu sei, mas eu gosto de comer seco mesmo. Ah, gosta nada. Gosto, Acabou sim. De falar isso aí. Eu gosto de comer seco porque às vezes um desses são muito apimentados. Tu não curte uma pimenta? Às vezes. Tá. Isso aqui tá um pouco, mas tá gostoso. Ah. Mas falando cientificamente tacos. também, eu fiz um teste aí, né? Eu acreditei na parada, eu me permiti acreditar na parada. E querendo ou não... Parada é Deus, você tá falando. Querendo ou não, isso foi positivo pra mim na minha vida, entendeu? Agora, eu sei que é um caso, né? É um ponto estatístico, não dá pra você traçar... Não é um caso. Muita gente já passou por coisas que você passou e acreditou em Deus Sim. e a vida mudou. E eu cheguei numa conclusão que, pra mim, não acreditar em Deus, eu fico totalmente perdido. Tipo, eu não, porque pra mim, ou eu acredito que a gente tem um propósito, ou eu sou egoísta o máximo que eu puder. Não tem outra escolha. Porque não tem outra escolha. Porque se a gente tá num planeta onde é aleatório e foda-se, todas as decisões que eu tenho que tomar aqui são decisões que vão me ajudar e foda-se o resto. Foda-se ética, foda-se moral, foda-se o que é certo ou errado. O que importa é eu me dar bem dado o jogo, que é a vida. Você tá falando que nem Dostoiévski. Se Deus, Dostoiévski. Escritor russo. É o do Dostoiévski século XIX. moderno, rapaz. Um personagem dele fala no Irmãos Karamazov, um livro dele. Se Deus não existe, tudo é permitido. É o que você está falando. Eu vejo a vida assim. Um dos debates mais antigos e mais difíceis de responder. Quer dizer, se as pessoas... Porque assim... Pô, me dá um charuto desse aí, pô, né? Isso aqui é... Deixa eu ver. Isso deve ser o cortador, né? Ó, é um cortador, ó. Tá, pera aí, eu vou pegar um. Eu vou pegar um, daí tu vai pegar um. Daí tu vai fazendo o teu, daí eu vou fazendo o meu. Claro, se você quiser fumar, né? Deixa eu abrir aqui, peraí. Tem que cortar o charuto, né? Ou
Ou você corta. Pode cortar assim, mas não é bom. É bom porque fica parecendo, sei lá, Clint Eastwood. Tá. Entendeu? Mas o melhor é cortar assim, ó. Tá, corta só a bundinha. Senão não dá pra fumar. Tem gente que fura. Fura, faz uns É. furinhos aqui assim. Tá, vou Acho cortar aqui esquerda. lá a bundita. Caralho, hoje já destruindo o flow, mané. O microfone morreu, o Monark vai falar mesmo. É. Deus, hein? Para de falar meu nome, caralho. Fica falando meu nome em vão. Tá. Daí, agora eu preciso de um isqueiro. Aí acende o isqueiro. Você tem que queimar ele todo, porque senão ele fica torto. E às vezes você passa a língua aqui, ó, para sentir o gosto do tabaco puro. Para quem gosta do charuto, né? Caralho, não é que esse aqui é o Monte Cristo mesmo? É, Monte 4. Caralho, compraram o charuto que tu pediu, olha aí. Você vê? Tudo é foda, né? Tem tudo lá. Até uma seda, umas paradas assim. Opa, desculpa, Food, não tem não, tem não. Mas você tava falando que essa era uma questão antiga Isso e... é uma questão antiga pelo seguinte, porque assim, uma coisa é o monarca dizer que para ele, se Deus não existir, fudeu, eu vou virar egoísta, certo? Outra coisa é eu pensar que as pessoas em geral, se não acreditarem em Deus, vão ficar filha da puta. Por que é outra coisa? Porque tem muita gente que acredita em Deus e é filha da puta. Sim, sim. Entendeu? Então, a religião enquanto tal, apesar de que ela tem efeito moral, sem dúvida nenhuma, em alguma medida, de conter comportamentos, botar pessoas numa certa linha e tal, muita gente já mata, ou já matou por religião. Entende? Então, Sim. Às vezes a religião é o que permite ela matar, inclusive. ela faz uma leitura da religião, que evidentemente outro pode fazer outra leitura, porque tudo que é ser humano, tudo que é do ser humano, a gente pode ler assim ou assado, né? Sim, está aberto a Justamente interpretações. isso, Mas é muito comum uma pessoa chegar à conclusão que para ela, se Deus não existe, para ela, tipo, fudeu, assim. Fica tudo como você falou, se é tudo ao acaso, então foda-se. Então foda-se. Mas tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso, Só entendeu? puxa um pouquinho o microfone pra você. Tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso. Não, mas quando eu não acreditava em Deus, eu também... Eu era uma pessoa boa, tá ligado? Eu não fazia coisas erradas, mesmo não acreditando em Deus. Só que com o tempo, não era questão de ser bom ou não, na verdade. Era mais a questão de propósito. Era mais a questão de tipo, ok, por que eu quero? Por que eu vou me esforçar se isso aqui é tudo aleatório? E foda-se. Pra mim parece um jogo cruel essa porra. Você me dá a vida na parada aleatória? Parece meio cruel. Parece assim, olha esse universo aqui. Você conhece isso desse universo, mas você sabe que você conhece isso. Tipo, eu ainda sei o quanto eu tô perdendo. Eu sei o quão limitado é a minha vida. É cruel essa porra. Não? E aí você põe numa vida... E não é uma vida perfeita, no sentido que você vai poder ter as experiências que você quer. É uma vida cruel também, é uma vida de merda. É uma vida onde que a maioria das pessoas nem chega sei lá, a fazer o que quer. Quem é o pessimista aqui? Continue. Mas é como eu vejo a vida, entendeu? Se ela não tem um propósito, se a gente não tá aqui por algo maior, é só uma brincadeira muito sem graça, muito cruel e que eu não faço tanta questão de participar, tá Mas ligado? tu sabe que a vasta maioria das pessoas nem presta Entendo. atenção nessa porra. Com certeza. Nem Chegar tá. a formular esse raciocínio. Mas tá é porque eu nem tive o privilégio de ter tempo pra caralho e de não ter que me preocupar com a minha subsistência. Aí a gente tem o que pensar. Aí você começa Mas a tem pensar. gente que tem tempo pra caralho, não se preocupa com a sobrevivência e não formula esse raciocínio. Com certeza. Talvez seja melhor Tem uma assim, história porra. pessoal aí em jogo. Uma questão tua pessoal, entendeu? Entendi. Como todo mundo tem questão pessoal. Tem a tua história, sei lá, por que razões forem, que levou você, no seu tempo livre, na sua condição material,
você ser capaz de organizar Refletir, esse me raciocínio. interessar sobre isso. E pensar, porque isso é um raciocínio filosófico, né? Eu sempre gostei. Eu tive um professor de filosofia na quarta série que, pra mim, foi o professor que mudou minha vida, assim, tá ligado? Olha aí. Ele começou foi a primeira aula que eu falei, cara, isso é legal. Achei legal pensar sobre isso, tá ligado? Não é números e mais e menos, isso aí, sei lá. Então, aí é uma das razões de você ter acabado formulando esse pensamento no tempo livre, né? Pode crer, pode ser, pode ter nascido ali. Mas o que você acha sobre isso? Você, Pondé, você vê a vida sem Deus uma vida sem regras ou sem propósito? E uma vida com Exu é diferente? Tá fudido agora, hein? Mas Exu é Deus também, tá ligado? Nesse caso. Tá querendo complicar minha vida? Não. Você me chama aqui, me dá comida mexicana, charuto, caralho. Só pra te E fica me fuder, fazendo né? pergunta merda. Então, Não, a verdade é que isso que você falou é real, tipo... eu chego lá no Exu. Vá, fale. Que Deus, Exu, ou Pombagira, ou Oxalá, ou Ogum, todos esses aí estão ocupando ali o espaço de Deus, não estão? Eles são sistemas religiosos, né? Sim. E como são sistemas religiosos, cumprem a função religiosa. Mas vamos voltar à primeira pergunta dele, depois a gente chega no Exu. Assim, então, assim como muitas pessoas, eu não sendo religioso, não acreditando em Deus, eu nunca senti que por isso a vida não tinha sentido. E que não tinha propósito. Apesar de que o propósito, para mim, nunca foi uma coisa abstrata. O meu propósito foi... Eu quero que, ao longo da vida, já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, que aquilo que eu trabalhe, eu goste. Esse foi o propósito. Por isso eu desisti da medicina, fui para filosofia, entendeu? Eu queria gostar... O teu propósito era algo que tu definiu pra você mesmo. Foi... Não foi algo divinamente dado a você. Não. E eu sentia que Mas eu discordo disso que você falou. trabalhar no que eu não gosto, eu estava vendo já na faculdade, 5 anos, hospital, plantão, todo o jogo da medicina, que hoje é pior ainda em termos comerciais e tal do que já era, há, sei lá, 30 anos atrás. Mas assim, então eu construí na minha cabeça uma hipótese que é o seguinte: eu quero trabalhar numa coisa que eu goste. E aí eu fui ao longo de anos, inclusive durante a faculdade de medicina, estudando psicanálise, percebendo o que é que eu gostaria. Podia ter me fudido, deu certo, mas assim... Então eu nunca senti que a crença em Deus ou não determinaria, por exemplo, uma condição melancólica. O Woody Allen acha que sim. Ele deu uma famosa entrevista alguns anos atrás na Ilustrada da Folha, sei lá, uns 5 anos atrás talvez, ou um pouco menos, em que ele falava que ele achava que ele foi a vida inteira melancólico e um tanto depressivo, porque ele era ateu, porque ele achava que a vida não tinha sentido. Mas essa é uma experiência pessoal. Eu e muitas outras pessoas não têm essa experiência, né? Mas eu acredito que muitas pessoas podem ter essa sensação. Assim como outras acreditam muito em Deus e viram uns escrotos. Ou em qualquer outra coisa, não só Deus. Entendeu? Com então certeza. eu não tenho essa experiência. Agora, com relação a Exu, o que eu acho que o candomblé, ele é uma religião muito concreta, né? Toda religião tem sociabilidade. Você encontra pessoas que acreditam na mesma coisa que você, justifica para você coisas. E no candomblé, você fala. O candomblé já misturado, que os orixás falam, no caso do Exu, por exemplo, que tem pessoas e tal. As pessoas falam com você diretamente, te orientam. Você começa a interpretar sonhos, achando que esses seres estão falando com você. E, de novo, entra no sistema religioso como um todo. O que é? A religião é um sistema de sentido. Prático e teórico. Funciona melhor quando é prático. É um sistema de sentido que ajuda você a atravessar sofrimento, perdas, organizar seu dia a dia. Só que, para muita gente, essa organização tem que ser concreta. Tipo, eu vou para a igreja todo final de semana, meu filho conhece uma menina, eles namoram, minha mulher tem amigas, eu tenho amigos, a gente vai comer pizza junto, todo mundo depois da igreja, no domingo. A gente não tem dinheiro para ter clube, não tem casa em Campos do Jordão, não tem casa na praia, não viaja nunca, não dá para jantar.
Mas tem a igreja constrói e, no final das contas, foi porque eu aceitei Jesus no coração. Que significou que eu comecei a frequentar a igreja. Estou fazendo análise sociológica, né? Só, claro, não estou fazendo análise de fé. Sim, você está dizendo que existe uma questão de rotina, que traz para as pessoas uma rotina positiva, um senso de comunidade, combando com um senso de propósito, e você está no caminho certo, e você está do lado certo do time do bem. Isso aí. E aí, isso faz com que você conheça pessoas, e você até constrói uma certa... Tá gostando do charuto? Não enrola, hein? Enrolar charuto é sacanagem. E outra coisa, charuto, quando acaba, você não esmaga ele, tá? Você deixa ele morrer dignamente. Tá bom. Você Opa! encosta ele assim, ó, e deixa ele apagar. Tá. É que eu não sei se eu tô fumando certo, mas eu Não tô tem que fumando. tragar, hein, meu? Por quê? Tragar charuto acaba contigo, hein? É? Charuto não é pra tragar. Tá. É pra sentir o gosto na boca, como cachimbo. Muito forte. E a nicotina entra pela boca, né? Pela língua, né? Você sente o gosto, é. Aí ela dentro, é. Não traga não, que fode você muito feio. Fudeu, porque eu fiquei fumar tragando. Tá tragando? Você tava tragando? Puta, cara, é por isso que o cara não dorme, velho. Depois ele quer dormir. Eu sou esquisito, cara. Você implanta cabelo, cara. Eu implanto cabelo, cara. Mas tu pior deixa- do que tava quando eu te vi ano passado. Ah, para de caô, cara. Pô, agora eu tô bonitão aqui. Vai ter que fazer uma segunda mão aí. Uma segunda É mãozinha. uma segunda demão. Uma segunda demão de tinta. Pode fazer também uma tatuagem de cabelo, né? Se...